diz o pastor Felipe Ottoni, e o diabo não presta. Deus é muito bom. Essa mensagem que eu vou ministrar aqui pela primeira vez, essa mensagem eu creio que ela vai criar uma certa guerra no mundo espiritual. E que toda voz, todo argumento, tudo que venha querer se levantar contra essa mensagem, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5 diz o seguinte: porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de sofisma, de fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Eu estava nesse quarto, orando e pedindo para Deus uma palavra que eu ia dar até no discernimento, quando o Espírito Santo falou aos meus ouvidos e disse: diga ao meu povo que existe um espírito que tem paralisado, tem bloqueado, tem impedido as pessoas de viverem aquilo que eu tenho proposto para elas. E esse espírito tem trazido dúvida, medo, e isso tem proporcionado incredulidade. Quando há incredulidade, eu sou impossibilitado de agir e de trabalhar. Apesar do nome ser intimidação, ele falou, esse espírito é o espírito de intimidação. E eu tenho uma estante que eu tenho vários livros. E o Espírito Santo falou, olha aquele livro da capa vermelha que você está vendo. E quando eu puxei, estava lá, John Bevere, Vencendo o Espírito da Intimidação. Entenda, apesar do nome ser intimidação, mas esse espírito, ele age de forma sutil. E de forma sutil, ele está calando a voz da igreja. Ele sopra pensamentos em suas mentes, e esses têm aceitado esses pensamentos de forma sorrateira, às vezes imperceptível. E na maioria das vezes ele não vem com imposição, ele não vem com coação, não. Ele vem com sugestões. Ele vem de forma sorrateira. Se nós pegarmos, eu quero dar dois exemplos aqui da Bíblia. Moisés, Êxodo 3, versículo 9 até o 11. Moisés foi um menino que ele foi livre da intenção do diabo de tirar a vida dele. Foi colocado num cerco, num cesto, e colocado no Nilo, e foi parar lá onde estava a filha de Faraó. E esse Moisés, ele cresceu, depois ele visitou o povo, e ele matou um egípcio, fugiu para Midian, ficou ali 40 anos, e ele foi ali instruído pelo seu sogro Jetro. E numa certa manhã, perdeu uma ovelha, e ele saiu atrás dessa ovelha subindo no monte. E chegando lá no monte, ele procurando a ovelha, ele viu algo sobrenatural, ele viu uma sarça que estava se queimando, mas ela não se consumia, e aquilo chamou a atenção de Moisés. E Moisés chegou, se aproximou, e ele ouviu uma voz: ei Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Tire as suas sandálias, porque a terra que você está é uma terra santa. E Moisés tremeu diante da voz do Senhor, porque ele sabia a história que se contava, que Deus apareceu para Abraão, tirou ele de uma terra para vir até Canaã, e que ele falou para Abraão que o povo seria subjugado por 400 anos, mas que depois de 400 anos Deus ia subjugar os opressores e queria libertar eles da mão dos opressores. Moisés sabia essa história.
E Deus falou: eu tenho visto o clamor do meu povo, chegou até mim, e eu decidi agora livrar o povo, porque chegou o tempo onde os 400 anos se findaram, e chegou o tempo de salvação, chegou o tempo de libertação, chegou o tempo de eu julgar os opressores dele, e eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Os 400 anos chegou na sua vida, e é a hora de você sair do Egito, e é a hora de você ir para Canaã. E Moisés ouviu aquela voz, mas de forma sorrateira. Deus falou agora, a expressão de Deus para Moisés. Disse Deus: agora, pois, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo do Egito. E o espírito de intimidação já soprou no ouvido de Moisés e trouxe argumentos que nós vimos que Deus nos deu o Espírito para levantar contra toda a argumentação do diabo. E soprou no ouvido dele e falou: ei, você está esquecendo uma coisa, você já fugiu do Egito porque Faraó queria te matar. Ei, você está esquecendo, você é um homem de duro falar, pesado de língua, ou seja, você é gago. Como você vai se apresentar a Faraó? Então o espírito de intimidação tomou a mente de Moisés, e o Moisés virou e falou assim: ei, quem sou eu para ir até Faraó? Eu sou gago, Senhor. É dessa forma sorrateira que o Espírito tem agido e trabalhando na mente das pessoas, levando elas a acreditarem que elas não são o que Deus falou que elas são. Quem falou com Moisés foi o Deus que fez a boca, foi o Deus que fez o olho, foi o Deus que criou o homem da boca. E Deus se irou e falou assim: ei, Moisés, quem foi que fez a boca? Não foi eu? Você vai falar com o Faraó. Mas o espírito de intimidação quase conseguiu que Moisés abortasse o plano que Deus tinha através dele, porque ele sabia, Moisés ia ser o libertador. O diabo, esse espírito, tem entrado na mente das pessoas e tem mudado a identidade delas, tem confundido elas, tem levado elas a acreditar em uma situação que não são elas, uma realidade que não é elas, e elas têm concordado. Moisés quase concordou, mas Deus mandou Moisés, e Moisés foi o libertador. Mesmo que a intimidação venha sobre a sua vida, e você queira fazer uma parceria com ele, mas eu quero profetizar, você não vai se curvar diante da intimidação, a intimidação é que vai se curvar diante de você, em nome de Jesus. Outra pessoa foi Jeremias. A palavra diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei para ser profeta às nações. Mas o espírito de intimidação soprou novamente na mente de Jeremias, e falou: ei, você não percebeu que você não passa de uma criança? Como você pode ser um profeta? Deus falando. Jeremias reconheceu que era Deus, porque ele falou: e veio a mim a palavra do Senhor. Ele sabia que era Deus que estava falando com ele, mas ele permitiu que a intimidação viesse de forma sorrateira e sutil, e aí ele vira: Senhor, eis que não posso falar, porque ainda sou um menino. Mas Deus disse: não digas eu sou um menino, porque a todos que eu te enviar, e tudo quanto mandar, você vai fazer. Ou seja, Deus está falando: você não é menino, você é um profeta. Você não é um menino, eu te conheço. A intimidação está dizendo que você não é capaz, a intimidação está dizendo que você é uma criança, mas para mim, você não é uma criança. Para mim, você é um profeta. Para mim, você foi ungido. Para mim, você carrega autoridade, e você vai ser profeta em meio ao caos. Você vai ser profeta na minha cidade, você vai ser profeta no meu país, e você vai mudar completamente a história de Israel no cativeiro, porque você vai ser um farol que vai mostrar o caminho que eles devem andar, e nesse caminho eles terão um encontro comigo, e eu vou mudar completamente a história deles, porque você não é menino, você é profeta. Dois grandes homens de Deus que por um instante foram atacados em suas mentes por um espírito de intimidação e envolvidos pela covardia
Mas Deus não deu espírito de covardia. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, Paulo diz a Timóteo: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Na versão King James, fiel, lemos que da seguinte maneira: Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e de uma mente sã. O que é ter uma mente sã, pastor? Uma mente sã é porque o homem é um ser trino. O homem é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. E cada um desses tem uma função específica. O corpo, ele pega informações do ambiente onde ele vive e traz para a alma. A alma vai decifrar tudo que o corpo fez, as informações que o corpo trouxe, e vai chegar a uma conclusão para ser passada para o espírito, para que o espírito possa buscar em Deus uma resposta. Mas o que a intimidação faz com a mente sã? Ela faz com que o corpo busque uma visão negativa, ela faz com que o corpo tenha uma visão distorcida e faz com que o corpo acredite numa mentira, e o corpo apresenta para a alma uma mentira, não uma verdade baseada na palavra. E quando a alma decifra de forma errada essa mensagem, ela vai passar para o corpo, e quando o corpo pega essa mensagem distorcida, negativa, arruinada e de derrota, e o espírito não vai ter força suficiente para buscar em Deus uma resposta. É assim que a intimidação faz. A intimidação quer que o seu corpo pegue a informação errada, de que você não vai crescer, você não vai prosperar, que essa situação é para a morte, que você deveria aceitar esse laudo médico, que você deveria aceitar essa situação, você nunca vai prosperar, você nunca vai ser um diretor, você tem um limite. Ei, você não tem um limite, Deus é que impõe o seu limite, e o seu limite você é filho de Deus, e que você pode todas as coisas naquele que fortalece. Então faça com que o seu corpo pegue a informação correta, a sua alma decifre de forma correta, para fortalecer o seu espírito e buscar uma resposta. Não permita ser levado e desviado da sua mente na palavra. Apesar de sermos humanos, nós não usamos métodos humanos para ganhar as nossas guerras. Existe uma diferença entre o poder espiritual e o poder terreno. Paulo não confiava nas armas do mundo, mas ele diz: a arma das nossas milícias são espirituais e não carnais. Por quê? Porque a nossa luta não está na atmosfera terrena. A nossa luta é na atmosfera espiritual, atacada primeiramente na nossa mente. Por isso que ele diz: destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. As armas de Deus são conhecidas, e elas são a oração, o jejum, a fé, a esperança, o amor, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Não se vence argumentos de Satanás com esforço e sabedoria humana, não, se vence com essas armas. Jesus venceu o diabo foi com a palavra. Você vai vencer o diabo com a oração. Você vai vencer o diabo através do jejum. Você vai vencer o diabo através da sua fé. Você vai vencer o diabo quando você coloca a sua esperança em Deus e na palavra dele. Você vai vencer o diabo através do amor, porque você sabe que o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, lança fora todo medo. Não se vence, tudo começa na mente. Porque o diabo precisa te convencer para te intimidar. Tudo começa na mente. Diga assim: tudo começa na mente. Pensamentos invadem a mente. Vão criar uma convicção. Uma convicção vai criar uma mensagem. E toda mensagem vai criar uma realidade. É dessa forma que o espírito da intimidação paralisa as pessoas, com pensamentos que invadem a mente. E esses pensamentos vão criar convicções. E as convicções, mensagens. E essas mensagens vão criar realidades.
Mas se os pensamentos foram negativos, essas realidades serão desastrosas. Porque o diabo, ele é um grande argumentador. Ele é um grande jogador. Ele tentou Jesus com argumentos. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito? Não foi o diabo. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado. Às vezes você está num deserto e está questionando, o diabo me levou para o deserto. Não, às vezes não é o diabo que levou, é o Espírito que te levou para você ser tentado, para você sair de lá fortalecido, para você ter experiências profundas, para você derrotar o diabo lá no deserto, e no deserto você sair bem mais do que vencedor. Se alegre no deserto, porque deserto é lugar de triunfo, deserto é lugar de vitória, deserto é o lugar onde o Deus vai ser glorificado através da sua vida. Então Jesus foi levado pelo diabo, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Depois de 40 dias, a palavra diz que Jesus teve fome. E o diabo se aproximou e veio com um argumento: se tu és o Filho de Deus, sacia a sua necessidade. Você tem poder, parafraseando, ele está falando, você tem poder, eu sei que você tem poder. Eu estou vendo a legião de anjos que está o tempo todo ao seu redor. Eu sei que você é o Messias, então transforme pedras em pães e sacia a sua fome. Mas Jesus diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Mas ele continua, a intimidação continua, a intimidação não para, a intimidação tem argumentos. E ele aproveita a palavra, já que Jesus veio com a palavra, ele chega e fala, mas também está escrito na palavra, eu parafraseando, está escrito na palavra que você acabou de citar para mim, está escrito que você pode atirar daqui, porque a própria palavra, a mesma palavra diz, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces com o pé em pedra alguma. Então vai lá, joga lá, já que você confia na palavra, então vai lá na palavra. E aí Jesus, mas também está escrito, a mesma palavra que eu falei, que você usou agora, eu quero usar de novo, também está escrito, ao Senhor teu Deus não tentarás. E aí a argumentação, ela não continua, a intimidação ainda quer tentar convencer, porque o papel dela é convencer, porque quando ela convencer, ela vai tirar sua autoridade, e quando ela tirar sua autoridade, vai usar a autoridade contra você mesmo. É isso que o diabo queria fazer com Jesus, roubar a autoridade dele para depois usar contra ele. Levou lá para um cume de um monte, mostrou todos os reinos desse mundo, e todas as riquezas e os poderes, e falou, ei, tudo isso foi me dado, eu tomei por direito, porque aquele homem que você fez, chamado Adão, ele me deu o direito, e ele passou a autoridade para mim, e a autoridade foi me dada, mas se você se prostrar diante de mim agora, aos meus pés, eu vou te dar todos os reinos deste mundo. Só que o diabo esqueceu uma coisa, ele colocou Jesus no nível do reino da terra, mas Jesus não é do reino da terra, Jesus é no reino sobre o reino da terra. Jesus é rei dos reis, senhor dos senhores, está acima. E Jesus falou, mas está escrito, somente ao teu Deus adorarás, e a ele prestarás culto. Jesus permaneceu firme na palavra e quebrou todo o argumento da intimidação. Você precisa quebrar esses argumentos que o diabo vem para você. E você precisa quebrar com a palavra. Por isso que, segundo a Timóteo, Paulo fala novamente a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tenha que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Você tem que ser aprovado, você tem que ser um conhecedor, você tem que saber a palavra, porque no momento da argumentação do diabo, no momento que vier o espírito da intimidação, de forma sutil e sorrateira, você vai apresentar para ele simplesmente a palavra. Está escrito assim, que na minha fraqueza o Senhor vai aperfeiçoar o poder dele. Posso estar fraco, posso estar debilitado,
Mas é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha vida. O espírito da intimidação vai vir na sua fraqueza. Ele apareceu no momento que Jesus estava com fome, mas é no momento da sua fraqueza que Deus vai trazer a força necessária. Não é você que vai se curvar diante do argumento de Satanás, mas são os argumentos de Satanás que irão se curvar diante da palavra que habita dentro de você, porque da sua boca, do seu coração, vai sair a palavra. A palavra diz: a boca fala do que o coração está cheio. Portanto, aprenda a palavra, vive a palavra, respire a palavra, permita que a palavra crie um caráter fortificado no seu coração, porque quando o diabo chegar, você vai falar: está escrito, eu sou filho amado, eu sou filho querido, eu carrego o Espírito, eu ando na autoridade, eu ando no poder de Deus. Portanto, para trás de mim, Satanás. Para trás, a argumentação, espírito de intimidação não vai prevalecer no meio desta casa, no meio desta igreja. O que você precisa de equilíbrio, porque a intimidação age com a incerteza, a intimidação age com o medo. São temores que começam a se concentrar em um só pensamento. E o pensamento é: e agora? O que será de mim? Quando a intimidação rouba sua autoridade, o primeiro pensamento que vem é esse: e agora? O que vou fazer? Não tem escape, não tem solução, não tem resposta. É melhor eu tirar minha vida. Por isso que pessoas se suicidam. Porque a intimidação rouba a identidade dela, rouba a autoridade dela, e ela se torna fraca e se curva diante disso, porque elas ficam tentando trabalhar com as consequências e nunca elas vão direto na raiz. Porque a raiz da intimidação é o medo. E quando vem esse medo: e agora, o que será de mim? Aí você começa a ficar angustiado, você começa a ficar ansioso, você começa a ficar depressivo, você começa a ficar sem esperança, você perde a sua fé, você perde a sua certeza, você começa a ser abalado por qualquer coisa. E aí você fica lutando contra os sintomas da intimidação. Não adianta você lutar somente com os sintomas. É como você pegar uma árvore que está cheia de frutos e você arrancar todos os frutos dela, não deixar nenhum fruto. Agora eu resolvi, ela nunca mais vai dar fruto, mas espere algum tempo e volte que você vai ver, aquela árvore vai estar novamente cheia de frutos. Por quê? Porque a raiz está ligada à terra, está sendo alimentada pela terra. O que alimenta a intimidação é o medo. Isso você só vai conseguir ficar livre dela quando o medo for lançado fora. Pare de lutar contra a depressão. A depressão não é a raiz, a depressão é efeito. Pare de lutar contra a ansiedade. A ansiedade não é a raiz, a ansiedade é efeito. Lute contra o medo, porque o medo vai gerar dúvida, e a dúvida vai gerar a incredulidade. Mas a palavra diz em 1 João 4,18, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o amor de Deus coloca o foco, o verdadeiro amor, o amor de Deus, não coloca o foco em você, coloca o foco em Deus, coloca o foco nas pessoas, e não em si mesmo. Quem sabe a posição de autoridade que ocupa, nunca vai se curvar diante do medo. Exemplo é Davi. Todos foram intimidados por Golias, 40 dias intimidados por Golias, mas Davi não era gerado pela intimidação. O medo não tinha controle sobre Davi. A primeira coisa que Davi falou: quem é esse incircunciso? Quem é esse aí para desafiar o exército do Deus vivo? Mas Saul foi intimidado, o exército todo foi intimidado e corriam diante das palavras de Golias.
Você não pode se curvar. Você não pode se curvar, porque Jesus destituiu Satanás da posição de autoridade. Mas parece que as pessoas ainda não descobriram isso. É verdade que Adão deu autoridade para Satanás, mas naquela cruz Jesus despojou e expôs publicamente. Satanás não tem mais autoridade, a autoridade foi devolvida à igreja, ou seja, a autoridade foi devolvida a você. Você só permite ser vencido se você quiser. Você carrega a autoridade de Jesus, porque esta foi conquistada naquela cruz através do precioso sangue de Jesus. Portanto, não pare de ficar lutando contra os efeitos, comece a lutar contra a raiz, e a raiz da intimidação chama-se medo, mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. O que Satanás procura é nos desfocar da nossa posição, a fim de recuperar a autoridade que ele perdeu. Mas existe um lugar ou uma posição no Espírito que nós ocupamos como crentes. Ei, existe um lugar, existe uma posição que você ocupa agora, através do Espírito Santo. Juntamente com essa posição vem a autoridade, e é essa autoridade que o diabo quer, essa sua autoridade. E se ele puder fazer com que você entregue a autoridade que lhe foi dada, foi devolvida por Deus, ele vai usar ela contra você. Entenda, John Bevere, ele diz, se você não usar a autoridade que Deus te deu, alguém vai tomar ela de você e vai usar ela contra você. O que Deus está falando? Deus está falando, em um momento da sua vida, você se tornou um covarde. Em um momento da sua vida, você abriu mão da autoridade que eu te dei. Em um momento da sua vida, você deixou guiar pelo que os seus olhos estão mostrando e parou de ser guiado pelo que a minha palavra diz. Você permitiu que o medo entrasse no seu coração. Você permitiu que a dúvida entrasse no meu coração. E você se curvou diante da intimidação. Mas eu quero dizer para você esta noite, chegou a hora de você ocupar o lugar que foi perdido, chegou a hora de você assentar no lugar que é destinado para você, chegou a hora de você não ser envergonhado, mas chegou a hora de você expulsar e mandar embora essa intimidação, porque para isso meu filho morreu, para te dar o lugar que foi destituído. Mas hoje é a hora de você ser filho maduro, ser filho poderoso. Chegou a hora de você descobrir a sua identidade, chegou a hora de você se posicionar, chegou a hora de você não aceitar, chegou a hora de você dizer, já basta, chega, eu não aceito, eu não concordo, porque Deus me chamou para viver em novidade de vida, Deus me chamou para comer do melhor nesta terra, Deus me chamou, se quiseres e me ouvires, tem uma mesa preparada, na presença dos seus inimigos, se quiseres e me ouvides, tem um óleo descendo sobre a sua cabeça, uma unção fresca para este momento, para quebrar toda a influência da intimidação na sua vida. Entenda, quando você abre a mão da sua autoridade, você perde a eficácia do Espírito. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Quando você se curva diante do medo e você se acovarda, você perde a eficiência do Espírito, porque o Espírito não trabalha num coração frouxo, o Espírito não trabalha num coração com ânimo dobre, o Espírito não age com pessoas que hoje estão acreditando e amanhã estão duvidando. O Espírito não trabalha dessa forma. O Espírito trabalha com pessoas que conhecem quem elas são em Cristo. Pessoas que sabem quem elas são. Pessoas que têm uma aliança com Deus. Entenda, quando você abre mão da sua autoridade, você perde essa eficácia e o seu espírito se torna lento. Pega um aparelho que
que a tensão dela é 220 volts, e coloca numa tomada de 110 volts, o que vai acontecer com o aparelho? Vai trabalhar no small luxo, devagarzinho. Pegue uma geladeira e coloca ela quando caiu uma fase da rua, tem só uma fase. O que acontece? A luz começa a ficar fraquinha e ela nem funciona. Mas é isso que acontece quando você perde a fase e está trabalhando somente numa fase. Tem pessoas que estão trabalhando somente numa fase por causa do medo e por causa da intimidação, e perdeu a eficácia no espírito, perdeu o lugar de autoridade, perdeu o seu lugar de direito. Adão tinha sua posição de autoridade. Quando ele caminhava na posição de autoridade, não havia enfermidade no Éden. Não havia terremoto no Éden, não havia nenhuma atmosfera negativa. Enquanto Adão andava em comunhão com Deus e governava por meio da autoridade e do poder que Deus lhe havia delegado, havia domínio do céu sobre a terra. Chegou a hora de você assumir a sua posição, para que haja domínio do céu sobre a terra, para que haja domínio sobre a sua vida, do céu sobre a sua vida, para que haja domínio do céu sobre a sua casa, para que haja domínio do céu sobre os seus filhos. Então havia governo, havia domínio, mas com o pecado de Adão, o direito de tudo que estava debaixo da sua autoridade foi transferido. Ele pecou. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Covardia. O que ele fez? Se escondeu. Deus virou e falou: Adão, Adão, onde está você? Ei, Adão, cadê você? Chegou a hora do discipulado, chegou a hora, 18 horas, Adão, hora de nós caminharmos junto no jardim, porque eu quero discipular você. Onde você está, Adão? Não, estou escondido. Por que se escondeu? Tive medo e me escondi. Olha a raiz da intimidação, medo. Tive medo, e porque tive medo, me escondi. Tem pessoas que estão se escondendo por causa do medo. E quando você permite que o medo governe, o Espírito não age, o Espírito não trabalha, e o poder não se manifesta. Porque o medo é uma barreira. Então foi transferido, e ele cedeu o lugar. E com essa transferência de autoridade veio a intimidação. E aí começamos a sentir os efeitos da intimidação. A terra foi amaldiçoada, veio a depressão, confusão, falta de fé, sem saber a sua raiz, que é o medo. Tudo isso vem no pacote. E os pensamentos começam a atacar a mente sem cessar. Mas como você vai se comportar quando você se encontra com a intimidade diante de certas situações, pela resistência que se coloca quando nós enfrentamos certas circunstâncias? Nós precisamos entender que, embora nós sejamos pessoas humanas, nós não lutamos de forma humana, nós lutamos de forma sobrenatural. Enquanto você for com o seu braço, você vai perder o tempo todo. Mas você precisa descobrir que nós usamos as armas poderosas em Deus, e não armas deste mundo. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Você precisa levar os seus pensamentos negativos à obediência de Cristo, à obediência da palavra. Rebata com a palavra. Mas para isso você precisa, como eu disse, conhecer a palavra. Assim como nós acabamos de ler lá no início, é necessário rebatermos com a palavra todos os falsos argumentos lançados diante de nós, lembrando que o que está escrito na palavra de Deus. E o que está escrito na palavra de Deus? Que em Cristo nós somos mais do que vencedores, que em Cristo nós somos assentados nas regiões do que? Celestiais, que em Cristo Deus nos abençoou com toda sorte de bênção, que acima de qualquer posição que se coloque no caminho, que Deus já determinou o projeto e onde nós iremos chegar.
O diabo, o papel dele é ser opositor, mas existe um plano, existe um projeto, existe algo que Deus traçou ao seu respeito, e nada e ninguém, a não ser você, vai impedir de você viver o que Deus preparou para você. Só existe uma pessoa que pode impedir você viver a sua realidade. Não é o diabo, não é o inferno, é você mesmo, quando você permite que a intimidação te ocupe o seu coração e o medo comece a governar você, e então você perde a sua autoridade, e quando você perde a sua autoridade, você perde a eficácia no Espírito, e quando você perde a eficácia no Espírito, dá muito ruim para você. Você precisa se posicionar. Neemias, quem era Neemias? Um simples copeiro do rei, que foi impulsionado por Deus a realizar um projeto, reconstruir o muro e o templo, e as portas do templo que foram queimadas. Mesmo sendo um homem comum, ele fez grandes coisas, e o seu nome está em destaque na Bíblia. Tem um próprio livro com o seu nome. E ele enfrentou a intimidação. Sanbalat e Tobias, seus opositores, ficaram irados, porque viram que os judeus estavam interessados em reconstruir o muro. Que os judeus, eles foram movidos novamente com a esperança, com fé, com a convicção de que Deus poderia restaurar todas as coisas que foram perdidas. Pessoas que se encontram escravizadas pela intimidação, foram totalmente destruídas. É o tempo onde Deus vai reconstruir, restaurar, levantar os muros de proteção sobre a sua vida. E quem eram os seus opositores? Sanbalat, um governador persa de Samaria, era um dos príncipes opositores à reconstrução do templo. E quem era Tobias? Um oficial amomita. Incitou os amomitas a impedir os esforços de Neemias para reconstruir Jerusalém. Olha só, um simples copeiro teve a resistência de um governador e de um oficial. Quem era ele diante deles? Nada. Mas quem ele era, Neemias, diante de Deus? Tudo. E Neemias não olhou o rótulo de governador, ele não olhou o rótulo de oficial, ele olhou e foi dirigido por uma palavra de Deus. E quando você tem uma palavra de Deus, pode levantar resistência e intimidação. Se você se permanecer firme, você vai prevalecer contra toda ela. E o que aconteceu? Além de Neemias reconstruir o templo, restaurar as portas, ele liderou um avivamento em Jerusalém. Um povo que estava totalmente destruído, porque quando Neemias estava triste, quando Neemias estava entristecer diante do rei, algumas pessoas chegaram lá de Jerusalém. E ele perguntou, como andam as pessoas que estão lá em Jerusalém? E as pessoas relataram, o povo que anda lá está em grande miséria, em grandes aflições. A cidade foi totalmente destruída, os muros derrubados, e a porta do templo de adoração totalmente queimada. E a palavra diz que, por um tempo, Neemias chorou, pelo momento de luto. Mas Neemias não se intimidou, não deixou se intimidar pelas essas notícias negativas. Neemias se apresentou diante do rei triste, e o rei falou, por que se encontra triste o seu semblante? Como eu posso estar alegre se a minha terra, o templo do meu Deus está totalmente destruído e reconstruído? Permita que eu vá lá. Eu sou um simples copeiro, mas um simples copeiro cheio do Espírito Santo faz um estrago no inferno. Um simples copeiro cheio do Espírito Santo expulsa a intimidação. Um simples copeiro cheio do Espírito Santo é capaz de, além de reconstruir o templo, trazer um avivamento,
reconstituir os levitas e sacerdotes aos seus cargos, às suas funções. E procurou ajudar os judeus a guardar as suas posições. Neemias nos inspira com a sua resiliência, com a sua determinação, com a sua adaptabilidade em frente aos desafios. Ele nos inspira com a sua confiança em Deus, com a sua perseverança diante da dificuldade. Neemias nos inspira diante do seu entusiasmo. Ele se destacou porque ele foi alguém que não cedeu diante do espírito da intimidação. E no caso de Elias, ele foi agressivo o espírito. Mas o maior problema no século que nós vivemos é porque ele não vem de forma coerciva. Ele não vem de forma intimidadora. Não, ele vem de uma forma sutil. Ele vem calado lá, lançando pensamentos na mente do seu filho, e você não está nem percebendo. Você já reparou, você não vai vencer. Você já reparou, você não tira notas boas. Você já reparou, você é um zero à esquerda. Você já reparou que você não é querido pelo seu pai nem te nota. Seu pai não está nem aí para você. Você é um zero à esquerda e você nunca vai crescer. Você já reparou que seu marido só quer ganhar dinheiro, que você não importa para ele? É melhor você largar esse casamento. É melhor você abrir mão dele. Que adianta continuar numa vida desse jeito? Você já reparou que todo mundo é aprovado, todo mundo é promovido na empresa, e você continua no mesmo lugar? Você não vai sair desse almoxerifado. Essa almofada e esse carimbo são os seus eternos companheiros. Você foi chamado para ficar somente usando carimbo. E aí você concorda com os argumentos. E você aceita uma identidade que não é sua. E você vai ser um eterno carimbador. Por quê? Porque a intimidação roubou a sua autoridade. Deus pode ter te colocado ali como um simples copeiro, mas lá na frente você vai ser um grande personagem de destaque que vai glorificar o nome de Deus, e as pessoas vão conhecer Deus através da sua história. Não importa como começa, mas como termina. Mas tem pessoas que já se prostram diante do início, diante do primeiro argumento. Pessoas que são intimidadas por um laudo médico negativo. O que é um laudo médico negativo com uma palavra escrito câncer? Isso não é nada, porque o câncer só significa que existe uma enfermidade, mas que a cura já está a caminho e que ele vai ser totalmente anulado, destruído, quebrado. Nasceu morto, perdeu a cabeça, e o nome de Deus vai ser glorificado, porque vai ser mais um testemunho a ser contado. Temer por quê? Se curvar diante da intimidação. Se eu sou guardado por aquele que nunca perdeu nenhuma batalha, o seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo, porque eu creio em ti. O que eu peço para Deus essa noite? Discernimento.
discernimento para discernir quando esse Espírito está agindo na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios. E você vai calar essa voz da intimidação, porque a intimidação começa com argumentos. O que foi que nós lemos aqui no versículo início de Timóteo, 1 Timóteo? Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que o diabo quer? Destruir o conhecimento que você tem a seu respeito, que Deus colocou no seu coração. Ele quer fazer com que você, apagar da sua mente a visão que você tem de quem Deus falou quem você é. Ele quer apresentar para você uma bibliografia que não é sua. Ele quer apresentar para você uma bibliografia falsa. Mas existe um livro que tem duas divisões, Novo Testamento e Velho Testamento. E esse livro mostra que o Cordeiro venceu, e que o Cordeiro venceu, o Cordeiro ressuscitou, o Cordeiro recebeu o nome que está acima de todo nome, e o Cordeiro te deu autoridade para pisares e serpentes, escorpião, em toda obra do maligno, e nada vos causará dano algum. Esse livro diz quem você é em Cristo. Esse livro diz que assim como Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, você também vai ressuscitar juntamente com Jesus para andar em novidade de vida. Entenda, houve um batismo, Jesus foi batizado com a morte dele, ficou 3 dias no sepulcro, mas ao terceiro dia a morte não pôde deter, a morte não pôde parar, porque ela não poderia. Tragada foi a morte. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte. O espírito da intimidação foi aniquilado, despojado, quebrado, e ele não vai mais ocupar a sua mente e nem o seu coração. Eu gostaria que você ficasse de pé. Deus vai te dar estratégia para você vencer essa intimidação. E às vezes Ele vai te dar uma estratégia maluca, que não vai fazer sentido. Está lá Davi teve medo do rei Aques. Davi estava fugindo de Saul, se escondeu na terra dos filisteus. E daqui a pouco Aques viu: ei, esse aí não é Davi? Esse aí não é aquele que as mulheres cantavam: Saul matou 1000 e Davi matou 10.000, ele está no nosso meio. Não, ele vai ter que morrer. E a palavra diz que Davi teve medo. O espírito da intimidação quis paralisar Davi, mas o Espírito Santo vem com uma forma bem esquisita, bem maluca. E ele falou: Davi, se faz de doido, começa a babar aí, começa a riscar a parede, porque diante de toda a intimidação, Deus sempre vai ter uma estratégia. E Davi se fez de bobo, começou a babar, começou a riscar a parede. E o rei fala: não existe doido o suficiente aqui na Filístia, e você precisa me trazer esse judeu doido, maluco. Tire isso aqui da minha presença. E foi embora. Davi foi embora. Depois Saul morreu. Davi ficou como rei. E o Aques deve ter falado: caramba, estava nas minhas mãos. Me fez achar que ele era doido, e agora é rei, está triunfando, está vencendo, está derrotando todo o meu exército, e eu não estou conseguindo prevalecer contra ele. É assim que vai acontecer. Deus vai te dar uma estratégia em meio à intimidação, e lá na frente você vai sentar no trono, lá na frente você vai guerrear contra ele, e lá na frente você vai sair bem mais do que vencedor, porque para isso você foi chamado. Você não foi chamado para se curvar diante dos argumentos, mas você foi chamado para fazer com que os argumentos de Satanás se curvem diante do poder da palavra que habita dentro de você. Feche os seus olhos e por um momento levante as suas mãos e
comece a adorar Ele. Permita que essa atmosfera inunde o seu coração. Foi colocado de que você não deve lutar contra as causas, mas você tem que lutar contra a raiz da intimidação. E a raiz da intimidação se chama medo. Medo de não crescer, medo de não prosperar, medo de não casar, medo de errar, medo de fracassar, medo de dizer sim para um desafio. Medo, medo, medo e medo. E este medo tem paralisado. Mas é uma noite de uma cura, uma noite de uma libertação, uma noite onde um espírito chamado intimidação está sendo expulso da sua mente e do seu coração. E por isso você vai dizer com todas as suas forças: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Hoje é uma noite de você renovar as suas forças. É uma noite de você renovar as suas forças. Subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão, não fadigarão, continuarão, prosperarão, lutarão, vencerão, triunfarão, e o nome do Senhor será exaltado no nosso meio. Se essa palavra é para você, exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor, faça barulho para o céu ouvir, faça barulho para o céu ouvir. Moisés temeu ir diante de Faraó, mas ele não permitiu ser intimidado. Ele foi, ele se tornou o grande libertador, um homem que falava com Deus face a face. Jeremias teve medo porque era uma criança por um instante, mas não permitiu que esse medo controlasse o coração dele. Ele teve o equilíbrio suficiente para romper e se tornou um grande profeta. O diabo veio até Jesus com argumentos, mas Jesus rebateu todos com a palavra. O que você precisa conhecer? A palavra, porque a palavra é o poder que vai destruir todo espírito da intimidação. Vire para a pessoa do seu lado e, como profeta, diga para ela: hoje eu quero quebrar, eu quero anular, em nome de Jesus, toda a argumentação do diabo contra a sua vida e contra o seu propósito. Diga assim: existe algo que Deus descreveu ao seu respeito, mas por um motivo você permitiu que a raiz da intimidação, que é o medo, te paralisasse. Mas eu tenho uma boa notícia para você: o amor de Deus está neste lugar, e o amor de Deus lança fora todo medo. Portanto, fique livre desse espírito e se prepare, porque tem uma vida plena, tem uma vida poderosa, tem uma vida sobrenatural te aguardando. Diga assim: você é profeta, você vai até a cidade que está destruída, e você foi chamado para reerguer esta cidade, e essa cidade tem nome. Você é profeta,
de Deus na sua vida. A equipe vai se posicionar, nós iremos orar por você. Mas se alegre, festeje, saia daqui com a expectativa muito lá em cima, porque hoje, esta noite, o espírito da intimidação perdeu, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sua casa e a sua família. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.